Eu não sou Deus isolado, o Deus lá em cima, escondido atrás do céu. Não sou o Deus ideia, enclausurado nas páginas dos livros ou nos cérebros geométricos dos sábios. Não sou o Deus carrasco ou juiz terrível que se alegra e tem prazer em condenar e castigar. Não sou também o Deus quebra-galho dos fracos, dos incapazes e frustrados, dos que batem no peito balbuciando preces, mas que nunca fazem nada por alguém. Não sou o Deus de leis e tradições que não têm sentido, inventadas por minhas criaturas, os homens. Abre os evangelhos, lê e contemplarás então ali o meu retrato. Sou Emmanuel, ou seja, Deus contigo, um Deus perto de ti, um Deus dentro de ti, pulsando em teu peito, brilhando nos teus olhos, soando em tua voz, andando nos teus passos, falando nos teus gestos bons, chorando no teu pranto, sorrindo nos teus lábios, amando em teu amor. Sou um Deus que quis sentir teus sofrimentos, por isso me fiz carne, vivi tua vida. Se ainda permito tuas dores, é porque delas vai nascer felicidade. Assim como da dor e da morte de meu filho Jesus, nasceu tua esperança. Sou o Deus da eterna lei do amor e da misericórdia. Sim, sou a lei gravada em cada fibra do coração humano e depois refletida em cada consciência. Sou também a graça e o auxílio para todos os que seguem meus preceitos. Sou o Deus do perdão, sou a mão estendida, o conforto dos enfermos e dos pecadores. Sou o Deus dos vivos e não dos mortos, pois sou a fonte da vida. Sou o Pai que espera com paciência os passos vacilantes do filho que fugiu e se perdeu nos mundos subterrâneos do mal. Sou este Deus assim, sempre presente, de braços abertos para o abraço do amor, 1000 vezes repetido, mas nunca se cansando de esperar por ti. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, graças a Deus, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Mais uma vez, estamos nós aqui de volta com todos vocês para darmos continuidade à palavra sobre o filho ou escravo. Eu pergunto para você que está acompanhando essa programação pela primeira vez: você é filho ou é escravo? O filho é aquele que ele tem direito a tudo que é do seu pai. O escravo, não. O escravo é aquele que está ali para servir por sua liberdade ou para ganhar o seu sustento. O escravo
O único direito dele é servir. E por troca da servidão dele, ele vai receber talvez um salário, talvez vai receber, né, um prato de comida. Essa é a situação do escravo. E antigamente, os escravos, o único direito dele realmente era só servir. Se ele tinha filhas, as filhas iam para os seus senhores. Seus senhores abusavam das filhas. Ele não tinha direito a nada, ele não tinha direito a ter uma casa, a ter, sabe, uma família digna. Ele não tinha direito a fazer nada. Era só servir ao seu Senhor. Mas minha amiga e meu amigo, você, meu irmão, você certamente, você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. E é aí que nós gostaríamos de conversar com todos vocês. Dando continuidade, né? Na primeira parte dessa mensagem, filho ou escravo, nós falávamos acerca dos filhos que, por não terem entendimento, por não terem compreensão, então vive fazendo os seus sacrifícios, fazendo os seus esforços, como se fazendo assim o pai, né, ficaria na obrigação de dar a eles o que eles querem. Mas a pergunta que eu fiz e eu faço novamente é essa: ora, qual é o pai sendo rico, sendo milionário, sabe? E ainda que nem tenha riqueza nenhuma, mas é o pai. Qual pai que o filho chega na casa dele e o pai vai cobrar a água que ele bebe, vai cobrar a comida que ele come, vai cobrar o sofá que ele vai assentar? Qual pai que, poxa, o filho chega na casa dele e o filho não pode pegar o controle da televisão para ligar a televisão e assistir? Ele tem que pagar para fazer isso? Ora, minha amiga e meu amigo, isso não existe. Uma vez que eu sou filho, eu tenho direito a tudo. Mas existem muitos filhos que, por não terem a visão, sabe, do que é ser realmente um filho, então ele vive escravo. Mas ele não é escravo do seu pai. Ele é escravo, sabe, da sua religiosidade. Porque a sua religião ensina para ele que ele tem que sacrificar, ele tem que colocar ali no altar dinheiro, casa, carro, tudo que ele tem, o ouro, para que o pai possa atendê-lo. O pai só vai atender, ele é filho, e o pai só vai atendê-lo se ele, então, pagar. E isso é a pura enganação do diabo. Porque você não tem que pagar absolutamente nada, você não tem que oferecer nenhum sacrifício econômico, financeiro, material, para que o Pai Celestial, para que Deus possa te abençoar. E ainda que você nem seja filho de Deus, atenção, se você não é um filho de Deus, se você agora, nesse instante, levantar sua mão, entregar para Ele e falar: Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Salvador, eu te aceito, meu Deus, como meu único Deus, então você vai ser também, vai se tornar um filho dele também. E a partir daí, você passa a ter direito. Era uma cultura, sabe? Há uma cultura romana. Então, quando os romanos, né, quando as pessoas adotavam uma criança, e ela tinha os filhos legítimos, mas adotavam uma criança, aquela criança tinha o mesmo direito que os filhos legítimos. E nós, minha amiga e meu amigo, nós somos filhos de Deus.
Ele nos adotou. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, entregamos nossa vida para Ele, passamos a ter direito a tudo que pertence ao nosso Pai. E quem é Ele? Quem é o nosso Pai? Ele é o Deus Todo-Poderoso, minha amiga. Ele é o Deus grande. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Ele é o Deus que chama todas as estrelas dos céus, que não são poucas, pelo nome. Ele é o Deus que faz a semente brotar. É Ele que nos sustenta, que nos fortalece. E esse Deus é o seu Pai. E se você é filho de Deus, filha de Deus, então, por que você tem que fazer sacrifícios? Daqui a pouco eu vou mostrar para você o sacrifício que cada um de nós temos que fazer e que Deus requer de nós. Mas eu gostaria que você, se você tem a sua Bíblia, abrisse no livro de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ver aqui uma parábola de um pai e os seus 2 filhos. Um pai e os seus 2 filhos. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com ele. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Minha amiga, vou continuar a leitura, mas presta atenção. Aqui você está vendo um filho que tomou uma atitude errada, uma atitude precipitada. Quantos filhos que têm tomado atitude precipitada e estão mendigando, estão, pedindo comida de casa em casa. Quantos filhos que saíram da casa dos seus pais, lá eles tinham de tudo, a comida fresquinha, roupinha lavada, tinha o cafezinho tudo prontinho, mas deu uma doida. Não, eu quero viver minha vida, eu quero sair fora. E saiu pelo mundo afora e vive por aí perdido. Quantos filhos de Deus que estavam na casa do Pai, estavam na igreja, estavam firmes, eram pessoas, usadas por Deus, pessoas que recebia do Pai a força, a coragem, a intrepidez. O Pai não deixava faltar nada.
E de uma hora para outra, colocou na mente: não, eu vou viver minha vida, não quero mais saber de igreja não. E saiu pelo mundo afora. E talvez muitos estejam vivendo como estava esse filho aqui, cuidando de porcos, vivendo na lama. Só, minha amiga e meu amigo, que a parábola diz aqui, ó: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Quer dizer, o pai nunca desistiu dele. Todos os dias aquele pai, ele ficava à beira do caminho olhando: cadê meu filho? Será que meu filho vai voltar hoje? E chegou um dia que aquele filho realmente voltou. E aquele pai então foi correndo para aquele filho, abraçou, beijou. O pai não olhou a sujeira dele, o pai não perguntou: meu filho, por que você está nessa situação? Olha a tua sujeira, você está fedendo. Quanto tempo você ficou longe de mim? Agora você gastou tudo que você tem, está voltando para cá para pegar mais dinheiro, eu não vou te dar nada não. Não, porque o pai ama ao seu filho. O pai está sempre de braços abertos para receber o seu filho. Não importa se ele se afastou, se ele viveu uma vida totalmente errada, o pai está esperando e pronto a dar tudo que esse filho precisa, que esse filho necessita. A palavra ainda diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Reconhecimento. Claro que a pessoa que sai da presença do pai, da casa de Deus, vai para o mundo, peca, faz besteira, quando ele volta, a primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados. E pode ter certeza, o pai sempre estará pronto para perdoá-lo. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, porque ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quer dizer, houve uma alegria no coração do pai, porque aquele filho estava morto espiritualmente, estava longe da casa do pai. Aquele filho estava perdido. Eu não sei, minha amiga e meu amigo, se você está longe da casa do pai, se você está perdido, mas o pai te ama, está pronto a te receber de volta. E quando receber, ele vai te honrar. Talvez você esteja aí do outro lado aí, humilhado, sofrendo, gemendo. Você pode ter certeza que o pai, ele não vai te criticar, ele não vai te desprezar, mas ele vai te receber com alegria. Ele vai te dar, sabe, a honra. Você é filho, herdeiro, e ele vai honrar você. Aí diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que despereçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele
um novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo, presta atenção, meu amigo e minha amiga, tudo o que é meu é teu. Você está ouvindo, minha amiga? Você está entendendo? Esse pai aqui representa Deus. Esse filho aqui, esse filho que desapareceu, são os filhos que estão perdidos pelo mundo aí, mas que vão voltar e o pai vai aceitá-lo. E esse filho aqui, revoltado, era exatamente esse tipo de filho que não sabe, não tem visão do que é ser filho. E muitas vezes ele não tem intimidade com o pai, ele não tem, sabe, nenhuma visão do direito dele. Então você veja aqui que ele diz para o pai, ele diz para o pai assim, ele indignado, né? E ele indignado não queria entrar, saindo, porém o pai o procurava. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, você jamais transgrediu uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. Ele queria, ele era herdeiro, o pai dele tinha fazenda com bois, com ovelhas, e ele tinha direito. Se ele chegasse e falasse assim: meu pai, vou pegar um boi para comemorar com meus amigos, certamente o pai deixaria. Mas ele estava ali servindo, sem saber que ele não era um escravo. Ele era filho. Então, ele diz: pô, o senhor nunca me deu um cabrito. Então ele tentava fazer as coisas para agradar o pai, entendeu? Para ganhar as coisas. Ele esperava que o pai desse para ele, porque ele estava ali servindo, o pai desse, mas ele tinha direito, era dele. Então você veja que o pai disse assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ou seja, o pai estava falando: meu filho, você não tinha que esperar eu te dar um cabrito, te dar isso e aquilo outro, não. Tudo aqui é seu. Você que não entendeu. Você estava servindo, esperando reconhecimento, mas tudo é seu. Minha amiga, meu amigo, esse filho aqui, ele era herdeiro, sabe? E ele já tinha recebido a herança também, porque o pai repartiu para os dois, mas ele não tomou posse da herança, do direito dele. E ficou ali reclamando: pô, o senhor nunca me deu um cabrito, agora ele queria um cabrito. Ele tinha direito a bois, a ovelha, a cevado. Ele tinha direito a tudo e estava ali reclamando um cabrito. Quantas pessoas que ela tem direito ao reino dos céus, ela tem direito às coisas mais preciosas de Deus. E ela, por ela não ter visão disso, infelizmente ela fica aceitando os cabritos que o diabo oferece. Minha amiga, meu amigo, tudo é seu. Se você é filha de Deus, tudo é teu. Então esse pai disse assim: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quer dizer, aquele pai se alegrou porque o filho estava perdido. Aquele pai se alegrou porque o filho dele estava sofrendo e voltou. Agora ele estava fazendo uma festa, houve um regozijo. E aquele outro filho mais velho estava ali a vida toda. Mas ele não entendeu que ele era filho, que tudo do pai é dele. Então que o pai não tinha que esperar ele pedir, não. Ele podia chegar e falar: pai, olha, estou comunicando ao senhor que estou pegando aqui um boi, entendeu? Para comemorar com meus amigos o meu aniversário ou o meu casamento, isso, aquilo, outro. Isso quer dizer, minha amiga e meu amigo, que quando a pessoa não tem visão da sua paternidade, sabe? Quando ela não tem visão da sua vida de filho de Deus, então ela vive sendo escrava, fica buscando cabrito. Ela tem direito ao reino de Deus e ela está ali lutando para ganhar um cabrito. Aí ela coloca lá no altar lá o dinheiro dela, coloca lá o sacrifício dela, dinheiro, casa, relógio, joias,
carro, casa, para que o pai venha dar para ela o que é dela. Minha amiga, meu amigo, Jesus não vem nos trazer isso. A palavra de Deus diz aqui no Salmo, olha só o que o salmista escrevendo no Salmo 50, ele diz assim, ó: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima, e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos e os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as árvores dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Sabe, minha amiga, Deus está falando assim, ó, tudo é meu. Tudo é meu, todos os animais do campo, todo o ouro, toda a prata, tudo é meu. Se Deus, minha amiga, que quisesse dinheiro, ora, tudo é dele. O ouro é de Deus. Então Deus não precisa de dinheiro para nos abençoar. Deus não precisa que você faça esses sacrifícios tolos para Deus te abençoar. Mas o sacrifício que Ele quer de você é isso aqui, ó. Oferece, versículo 14 do Salmo 50. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associa. Solta a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, e difama o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei? Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ah, minha amiga, o que Ele quer de nós é que a gente venha preparar o caminho, entendeu? Para que possamos receber dele a salvação. Versículo no Salmo 51, versículo 16, diz assim, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus.
minha amiga, meu amigo, o sacrifício que Deus quer de cada um de nós é um coração quebrantado, é um espírito compungido. Esse é o sacrifício de ações de graças. Então, Jesus, quando ele chega em Mateus, fala acerca, presta atenção, olha o que Jesus, ele ensina para nós. Olha o que Jesus ensina. Jesus ensina. Se você entender isso, então você não será mais escravo de sacrifícios de homem, isso, aquilo, outro. Jesus diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as árvores dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajunta em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Aí ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Minha amiga e meu amigo, agora o Senhor Jesus, ele diz em Romanos capítulo 14, só para você entender qual é o reino de Deus. Romanos 14, versículo 17, diz assim, presta atenção: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus não é carro, o reino de Deus não é casa, o reino de Deus não é comida, não é roupa. O reino de Deus, minha amiga, não é essas coisas. Aí, em João capítulo 18, versículo 36, João 18, 36, diz assim, Jesus falando, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino de Deus não é esse mundo, minha amiga e meu amigo. E muitos pastores, pregadores, homens que se dizem homens de Deus, têm levado as pessoas a conquistar o reino do mundo. O reino do mundo, conquistar o mundo. A preocupação de muitos pastores é levar as pessoas a conquistar casa, carro, mansão, avião, dinheiro. Mas Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Vocês não têm que andar inquieto com o que vai comer, vai vestir, onde vai morar. Não, eu sei que vocês necessitam de tudo isso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, o reino da justiça de Deus. Aí, em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus veio trazer o reino dos céus. No capítulo 13 de Mateus também,
Jesus fala assim, 13, versículo 41. Jesus fala assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Minha amiga, meu amigo, o reino de Deus não é desse mundo. Aí Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele vem falando sobre o sacrifício. Ele diz assim, presta atenção. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, não é desse mundo, é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Quer dizer, o reino do céu não é o reino do mundo. De repente você, minha amiga, está se esforçando para tomar posse do reino do mundo. Esse reino aqui, casa, carro, dinheiro, sucesso empresarial e por aí afora. Mas não é esse reino que Jesus vem nos trazer. Infelizmente, você vai encontrar muitos pregadores, pastores, enganadores, simplesmente falando que você tem que conquistar, que se você não conquistar é porque você não tem fé, é porque você não é de Deus, entendeu? Mas isso é pura mentira, porque para você, minha amiga e meu amigo, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha realmente, tudo, você tem que se tornar um filho de Deus, de fato e de verdade. O apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 4, o livro de Tiago, versículo 4, diz assim: fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amiga do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer dizer, quer o mundo, quer as coisas do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, eu quero que a senhora, o senhor, você, meu irmão, você, minha irmã, compreenda. Você é um filho. Você é um filho. E como filho, você tem direito a tudo. Tudo que é, do seu pai. Do seu pai é seu. Tudo que pertence ao pai é nosso. Casa, carro, dinheiro, sucesso, paz, saúde, família abençoada, tudo que você pensar e desejar, o pai pode te dar. E ele quer te dar. Agora, o que é que você tem que ter? Você tem que ter, você tem que ter comunhão com ele. Você tem que ter comunhão. O apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você viu a história do filho pródigo? Ele foi para o mundo, viver a vida dele, deixou o pai. Ele foi para a lama, ele sofreu, ele gemeu, porque ele ficou longe do pai. O pai não pôde fazer nada por ele. E assim, todos que querem conquistar o mundo se tornam inimigo de Deus. Minha amiga e meu amigo, pare de ficar fazendo sacrifícios. Se você é uma pessoa que está desviado da fé, afastado de Deus e quer recomeçar, volte para o Evangelho. Se você voltou para uma igreja para recomeçar e está fazendo sacrifício, a mesma besteira de sempre, você não está recomeçando nada, você está dando continuidade à besteirada
que você fazia no passado. Você é filho. Tudo que é do Pai é teu. Que Deus abençoe a todos.